seja bem-vinda ao BPW Capacita. Eu sou Josi Morelli, faço parte da comissão de capacitação da BPW Uberaba. E no vídeo de hoje trago para vocês a jornalista Joyce Rodrigues, treinadora de comunicação e palestrante, que traz um conteúdo incrível sobre o poder da voz na entrevista, no momento de entrevistar e ser entrevistada, e claro, no momento da comunicação. São dicas valiosas de uma pessoa altamente capacitada. Não perca, o conteúdo tá fantástico. E não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube. Ative o sininho e fique por dentro das novidades. Comunicação que você rejeita é a oportunidade que você perde. Bem-vindas! Essa é uma aula exclusiva para a BPW. Eu sou Joyce Rodrigues, jornalista, treinadora de comunicação, e é uma alegria fazer parte desse momento de troca. Você aí do outro lado, você que é associada, você mulher empreendedora, aliás, nós somos mais de 12 milhões de empreendedoras nesse país, é mais que a cidade do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar de comunicação, mais especificamente de como cativar durante uma entrevista, de como a gente se comporta quando a gente está entrevistando e como a gente se comporta diante daquela pessoa que nos oferece o seu conteúdo. Como é que a gente cativa? Como é que a gente transmite segurança, autoridade? Então, são muitas nuances. A BPW Uberaba agora tem um podcast, está recebendo as convidadas, está mostrando as associadas, se transformou numa grande vitrine. Como que a gente transmite naturalidade diante das câmeras? Quais os primeiros passos que a gente precisa fazer? A partir de agora, você já separe aí o seu caderno, a sua caneta, para anotar tudo, tudo que você precisa para ter ainda mais desenvoltura ao se comunicar. Principalmente se você está assumindo algum holofote. Você vai se apresentar, você vai entrevistar alguém, você vai gravar vídeos para suas redes sociais. Dá para pegar várias orientações que eu vou deixar aqui para você que está do outro lado. Eu começo lembrando o seguinte: a sua comunicação é a sua responsabilidade. O que você tem feito para aprimorar essa joia que você tem? Já olhou aqui para dentro? Porque essa comunicação nasce de dentro para fora. Primeiro a gente busca a origem. Por que eu sou calada? Por que eu me sinto tão segura? Por que eu tenho tanta dificuldade ao falar em público? Por que eu me encolho? Por que eu tenho tanto medo, tanto receio de ser julgada? Eu costumo dizer para as minhas alunas que elas não têm medo do palco. Quero que você feche os olhos agora e se imagine comigo subindo em um palco. Quando você abre os olhos, já em cima do palco, você olha e vê todas as cadeiras vazias. Você vai se sentir confortável. Agora repita o mesmo exercício. Suba as escadas, suba nesse palco, abra os olhos e se depare com uma plateia gigantesca. Certamente você vai tremer na base. Vai sentir as mãos transpirando, o coração palpitando, vai sentir um incômodo na barriga, nas pernas. É o nosso cérebro ligando e gritando: perigo, perigo, perigo. Por quê? Porque o seu cérebro, ele entra aí num lugar de guardião. Ele não sabe a diferença de uma catástrofe, de você ser atacado por um animal feroz ou subir no palco. Para ele é tudo a mesma coisa. Então, ele liga esse botão no seu corpo que dispara esse recado para várias partes. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Esse súbito, essa loucura que a gente sente, esse medo, esse nervosismo, tem um pico, dura 3 minutos e depois passa. Então, se você vai assumir um podcast, se você vai gravar para suas redes sociais, se vai fazer uma live, se vai fazer uma apresentação, uma palestra, respira e respira fundo, porque isso tem um pico, 3 minutos, e depois tudo já vai se acomodando, as coisas vão tomando o seu lugar. Primeira lição: tomar água. Sentiu? Estou o dia todo aqui dando aula, a garganta pega, então já toma água. Segunda lição: você precisa entender, estruturar o seu objetivo. Então, se você vai entrevistar alguém, o que você precisa fazer com antecedência,
conhecer essa pessoa. Não dá, gente. Não dá para entrevistar alguém e entender superficialmente. A gente se prepara. E é essa preparação que precede o sucesso. Então, vai estudar sobre essa pessoa. Quem é essa pessoa? Qual o trabalho dela? Quais os valores que ela tem? Do que ela gosta? Quem são as pessoas que fazem parte desse cenário familiar? Tenta colher o máximo de informações. Porque quando você tem muito repertório, você se sente mais confortável para entrevistar alguém, para se posicionar. Isso vale para tudo. Ter repertório, conhecimento, isso me deixa confortável. Experimenta falar de uma coisa que você nunca viu, não sabe do que se trata, você fica completamente perdida. Mas essa aula é para você estruturar entrevistas. Você que vai assumir um podcast, você que vai entrevistar alguém. Bebeu água, estruturou o seu repertório para montar um roteiro, para fazer uma pauta. Joyce, eu não tenho ainda facilidade de fazer perguntas espontaneamente. O que você vai fazer? Vai pegar um caderno, uma agenda, uma folha, uma ficha e vai deixar aqui as principais perguntas que você precisa fazer para essa pessoa, para que você tenha um suporte. E ao fazer as perguntas, tente, por favor, estudá-las previamente, para que você não fique olhando apenas para o papel, para que você consiga, pelo menos, alternar, olhar para o papel e olhar nos olhos dessa pessoa. Aliás, olhar nos olhos é uma linguagem de integridade, é um respeito com o seu convidado, é um respeito com a pessoa que está comunicando com você. Não dá para esquecer isso. Tem gente que cumprimenta desviando o olhar, tem gente que fala com o outro olhando para baixo, para cima, para os lados. Olhe nos olhos de quem fala com você. E aí é importante dizer o seguinte: eu estou gravando aqui essa aula para que vocês tenham acesso. Feito isso, você estruturou, você conheceu mais do seu convidado, você preparou um roteiro, você precisa pensar o seguinte, que você não pode ficar presa ao roteiro. E esse é o segredo da naturalidade frente às câmeras com o seu entrevistado. É não se prender completamente ao roteiro, é se sentir segura para fazer uma pergunta. Joyce, como eu faço isso? Ouvindo e ouvindo atentamente. É a escuta ativa que permite que você seja uma boa entrevistadora. Quando a gente escuta a pessoa de forma plena, de forma ativa, nós conseguimos fazer perguntas inteligentes, tiradas engraçadas, insights, boas ideias. A gente compartilha melhor do que o outro tem a oferecer. E por várias vezes eu já vi gente que está entrevistando alguém e fica tão preso a si e nas perguntas que tem que fazer que perde o time. Pede coisas tão legais que vão acontecendo durante a entrevista, fica travado, solta esse ombro, solta esse corpo. Existem técnicas que nos preparam para entrevistas, para essa exposição com o público, que é o ombro mais aberto, a coluna ereta, sente o seu corpo, cria uma mensagem com você mesma que vai trazer mais segurança. É uma ancoragem, algo que te faça entender. Vai começar. Pode ser mexer o corpo, pode ser bater aqui, pode ser uma frase, uma palavra. Você decide. A cantora Ivete Sangalo costuma dizer antes de subir ao palco: está feito, está feito, está feito. A Raíssa, que é atleta do skate, super vitoriosa, ela fecha os olhos e começa a visualizar o trajeto que ela tem que fazer. E ela fala isso em voz alta. Ela repete para si mesma. Eu costumo dizer algo que eu aprendi com a Brené Brown, que é uma cientista que estuda vulnerabilidade, liderança, comunicação, que a gente, quando está em público, fala de gente para gente. Então, sempre antes de me apresentar, de gravar um vídeo, de subir ao palco, eu falo comigo mesma. É de gente para gente. E é essa mensagem que eu quero ter com você. Então, agora você já entendeu que o seu corpo fala, você vai controlar melhor a sua expressividade. Porque imagina o convidado de frente para você e você começa a fazer umas caras estranhas que não condiz com aquele assunto, como você está perguntando, o assunto super feliz, super agradável, e você tensa, a cara amarrada, o rosto fechado.
Não tem coerência entre o que você fala e o que você expressa. Por isso, fica de olho, começa a ensaiar de frente para o espelho para perceber a sua expressividade. Exemplo, diga uma frase. Eu preciso conversar com você em vários tons, despertando vários sentimentos. Primeiro, feliz. Eu preciso conversar com você. Agora, triste. Preciso conversar com você. Agora, bravo. Eu preciso conversar com você. Percebe as nuances? A nossa expressividade comanda muito, muito mesmo, a ponto de despertar ativadores mentais que fazem as pessoas confiarem ou não em nós. Que viés a gente tem despertado no outro? Será que é um viés de segurança, de autoridade? Ou será que a gente se mostra frágil, incoerente, alguém que não domina um assunto? Continuando a nossa aula, eu quero falar com você de voz. Para isso, eu trouxe aqui uma tela, porque eu sei que tem gente que é muito visual e precisa desse suporte. Então, vou compartilhar com você essa tela. Estou raspando a garganta, porque enquanto eu gravo essa aula, simplesmente eu esqueci de deixar a minha água aqui do lado. Então, continuando, para mostrar para você, eu vou ampliar a tela para ficar mais confortável para você que assiste. Deixa eu abrir. E aí vai ficar melhor para você que está aí do outro lado. Voz. Já está aparecendo para vocês o slide? Perfeito? Agora creio que sim. A voz, que é o seu instrumento tão potente, tão poderoso na sua comunicação. Inclusive, quando a mulher entende o poder que ela tem na voz, a potência que ela tem na voz, ninguém mais segura uma mulher com identidade. Ela consegue falar sobre a própria história, libertar os outros para contarem as suas também. Ela consegue se posicionar, ela consegue solicitar o que é necessário, lutar pelos seus direitos. Ela consegue defender muitas pessoas. É uma mulher que se posiciona, que não tem medo. Uma mulher que é interrompida e diz: só um minuto, eu vou concluir, e em seguida você fala. Uma mulher que não abaixa a cabeça. Então, entenda o poder da sua voz. Na comunicação é super importante, principalmente para uma comunicadora. Vai entrevistar alguém, preste atenção nas nuances da sua voz, em como você está se comportando de frente para essa pessoa. Já percebeu que tem gente que conversa, seja numa entrevista, seja numa aula, em qualquer situação, tá todo mundo assim, abrindo boca, desconfortável, ou que tá assim, ou que cruzou os braços, gente que até dorme. Às vezes, realmente, o assunto tá chato. Mas eu quero preparar você para que a sua mentalidade e também esteja coerente. Seguinte, a primeira coisa é confiar no seu trabalho. Se você estruturou, se você se preparou, se você mergulhou fundo no tema, prepare a sua mentalidade, porque quando a sua mentalidade está despreparada, ao primeiro sinal de cansaço de alguém na plateia ou do seu entrevistado, você trava, porque você começa a pensar: meu Deus, não estou sendo boa o suficiente, não está legal, e agora o que que eu vou fazer? Mas se a sua mentalidade está preparada, você pensa: bom, pode ser que o ar-condicionado esteja muito gelado, pode ser que essa pessoa tenha trabalhado o dia todo, está cansada, e ainda assim veio me prestigiar, veio falar comigo. Vou dar um jeito de animar o papo, de promover uma dinâmica, de fazer uma piada, de trazer bom humor, alguma coisa para quebrar o ritmo. Por isso a mentalidade na comunicação é tão importante. Mas, em outras situações, a nossa linguagem corporal entrega muita coisa. E a voz, mais ainda. Existe uma sequência de informações, um gráfico, que foi feito por um estudioso, o Albert Mirabian, que também é psicólogo. Ele diz o seguinte: quando a comunicação é emocional, a nossa linguagem não verbal, nossos gestos, a forma como a gente se posiciona, como a gente se veste, nossa expressividade impactam 55% na comunicação. A nossa voz, 38%. E o conteúdo, Joyce? Só 7%. E isso quando essa comunicação tem um viés emocional. Presta atenção nesses dados e entenda o quanto é importante se posicionar bem e falar.
melhor ainda. E não é falar bonito. É claro que a oratória te ajuda nessa construção, mas a grande sacada da boa oratória é se fazer ser compreendido, passar bem essa mensagem. Então, prestar atenção na sua voz e como ela performa é super importante. Observa que eu fiz uma pausa. As pausas são necessárias. Quando você não faz pausas, você se atropela. Fica mais difícil para o outro digerir o que está aprendendo. E mais, vem o vício de linguagem, né? Então, é, tá bom? Viu? Tipo assim, isso é necessidade de preencher espaço. A pausa é viver esse silêncio com tranquilidade. Quando uma pessoa faz pausa, ela ganha tempo, ela se posiciona melhor, ela tem uma resposta mais elaborada e não vem carregada de vícios. Quando você aprende a fazer pausas, o conteúdo fica diferente. Então, imagina que você está de frente para a sua entrevistada e diz: Agora, eu tenho uma pergunta muito importante. Eu quero que você responda com toda a sinceridade. Observe as pausas. Elas são necessárias. Agora, nós vamos falar de ênfase. Se tudo tem um destaque, o que de fato ganha destaque? A ênfase é importante porque ela destaca o que é ideal. Você tem uma informação e você precisa que ela cresça. Então, dê ênfase. Eu tenho uma pergunta para fazer para você e eu espero que você responda com sinceridade. Sinceridade. Isso é ênfase. Eu preciso que essa pessoa entenda que eu espero dela transparência, que ela fale tudo que ela tem para falar comigo. A ênfase dá destaque e é um elemento super importante para você usar na sua comunicação. Vamos para o próximo, quando o assunto é voz? Ritmo. A gente lembra de quem? Do Silvio Santos. Ritmo de festa. O ritmo é o que faz as pessoas olharem para você e te sentirem mais interessante. Comece a ler as pessoas à sua volta. Elas estão conversando mais devagar? Entre no ritmo. Faça um espelhamento desse comportamento. Elas estão conversando um pouco mais rápido? Acelere também a sua fala. O ideal é que você faça uma leitura de cenário para que você se achegue mais no ambiente em que você está. O ritmo faz as pessoas prestarem atenção. Todas essas nuances são a construção de uma voz potente que cativa o outro. Observa como você tem conversado. Às vezes você está se apresentando em público e está falando lento demais, devagar demais, quando você poderia acelerar um pouco mais a sua fala e conquistar mais pessoas. Por muitas vezes, o problema está no ritmo. Aprenda a se ouvir. Aprenda a se ouvir. Vamos falar de uma coisa básica? Às vezes você nem está fazendo isso, mas se começar, vai sentir diferença. Articulação, vocalização merece limpeza. E quando a gente abre mais a boca, quando a gente faz uma leitura completa, mais alta, as palavras saem cheias de vida, elas são ouvidas por completo. Tem gente que fala com a boca fechada, com a boca mais travada, fica difícil de entender, né? Falar rápido demais ou baixo demais. Só de você abrir mais a sua boca, as palavras já saltam com mais naturalidade. A articulação é super importante. Eu não sou fonoaudióloga, mas eu indico para você que faça destrava-línguas. Existem vários disponíveis na internet. Você pode pegar alguns para treinar a articulação e também a dicção das palavras. Uma boa dica é fazer leitura em voz alta. Então, você pode pegar um livro, vou pegar esse aqui, inclusive é o Fale, da Alison Woodbrooks, e você faz uma leitura em voz alta. Quando o tempo acabou, os participantes se reuniram em uma sala grande, ouviram todas as músicas e votaram na que consideraram melhor. A dupla vencedora ganhou um prêmio de $20 e o produtor decidiu como dividir os royalties. Viu só? Articular melhor já é meio caminho andado.
Respiração. Ai, a gente não faz isso no dia a dia por completo, porque é uma cura. É tudo no automático, a gente fica equilibrando os pratos. E aí a gente precisa respirar. Respirar também faz parte do nosso processo de reconexão com quem a gente é e como a gente gostaria de se conectar com o outro. Então, inspira, joga para fora. Inspira, trava por 4 segundos e solta. Tenta não levantar essa parte. Faz aquela respiração diafragmática, que é inflando a barriga. Bota aí a mão na barriga e sente. Faz essa respiração para que você tenha presença vocal. Muita gente se pergunta, Joyce, eu gostaria tanto de encantar com a minha presença, mas não presta atenção em si, não ativa o próprio corpo, não se olha, não olha no espelho, não enxerga as suas características, nem olha para dentro. Não conhece a própria história, não sabe o que gosta, o que desgosta, onde está, onde gostaria de chegar. É preciso que você olhe para todos esses fatores, e lá vou eu com mais tosse, é a falta d'água. É preciso que a gente olhe para todos esses fatores para construir a nossa comunicação, a nossa presença vocal. Agora, eu quero que você se faça uma pergunta: por que alguém deveria me ouvir? Faça, faça essa pergunta para você. Por que alguém deveria me ouvir? A partir das respostas que você oferece, você vai encontrar os melhores caminhos. Eu preciso que você pense: o que eu quero que as pessoas entendam quando eu me comunicar? O que eu quero que elas sintam? O que eu quero que elas façam? Uma boa entrevista sempre conduz o entrevistado de forma muito elegante e arranca sutilmente coisas que dificilmente ele entrega assim, de mão beijada. Uma boa entrevista tem um toque de humor, tem risada, tem emoção. E a gente só faz isso quando a gente aprende a ler o outro, quando a gente escuta de fato, quando a gente mergulha numa história que não é nossa, mas passa a ser porque foi compartilhada. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se você quer aprender mais sobre comunicação, oratória e posicionamento, ou quer uma palestra desse tema, ou um treinamento para o seu grupo, para a sua empresa, porque essa aula foi apenas um recorte, tem um universo esperando a gente com muito mais sobre comunicação, é só entrar em contato comigo. Vou deixar o meu Instagram para você, @ejoyrodrigues, lá tem um link e você fala direto comigo. Eu aproveito para deixar um recado muito importante. Acredite na sua comunicação. É ela é ela capaz de transformar a vida que você vive atualmente. Ela te conecta a lugares e a pessoas extraordinárias, mas você precisa acreditar. Isso eu não posso fazer por você. Acredite. Um beijo, eu te espero numa próxima.